Bora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da Amém. de Maria, te conceito do Espírito Santo. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Veti ancella Domini, fiat mi, secundo verbum tuum. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Et verbum carum factum est, habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, udi in efficiam Gothic. Senhor Jesus Cristo. Oremos, graça tua, quesimo Domini, mentibus nosso infundi, qui angelo annunciato Christi, fili tui incarnazione coniovi, presso pro in me, cruci e resurrezione gloria peducam. Per Deo di Cristo Domino nostro, Amen. Gloria Padre, et Figlio, et Amém. Spiritus Santo. Sic in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Gloria Padre, et Figlio, et Spiritus Santo. Sic in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Gloria Padre, et Figlio, et Spiritus Santo. Sic in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Padre, et Filho, et Spiritus Santo. Amém. Amém. Salve Maria, rapaz. E vamos avançar. Salve Maria. Bem, agora começamos nas partes picantes. Que as obras de Deus, os anjos, ontem, a semana passada já falamos, demos uma pequena introdução ao parecer do que poderíamos falar hoje. Então, já direcionamos ao desenvolvimento. Então, vamos encontrar palavras que possam ser melhor compreendidas se nos preparamos com o seu vocabulário. Criação, primeiro. Aqui a criação que eu falei é o ato pela qual do nada Deus fez o mundo. De nada quer dizer em que se empregue nem a própria substância, nem outra matéria qualquer pré-existente. Deus não. Deus fez o mundo sem que tivesse alguma coisa. Logo, ninguém pode confundir criação alheia com processão, que é precedente. Bem, nem podemos com emanação, ato pelo qual podia Deus fazer sair de si próprio o universo. A linha C também não podemos confundir com a evolução, que é simples a informação de um ser pré-existente. Anjo, e do grego Angelus, Belshazzar. Os anjos são poderes do Espírito criado por Deus para lhe cantarem louvores e lhe servirem de mensageiros junto dos homens. Os anjos são poderes do Espírito, quer dizer que não estão unidos a um corpo, como acontece com a alma do homem. O adjetivo puro tem aqui sentido adverbial e não é sinônimo de inocente. Já perderam a inocência os maus anjos, nem por isso deixam de ser, apesar da sua culpa por espíritos. Nota: a Escritura Sagrada fala às vezes da face e das asas dos anjos. São figuras e modo de expressão. Quando, por exemplo, os representa de rosto velado diante de Deus, é para indicar o respeito da sua adoração. As asas simbolizam a sua rapidez na execução das ordens divinas. Demônio, do grego daimon, gênios. Diabo, do grego diabolos, caluniador. Satanás, de uma palavra hebraica que significa o inimigo. Lúcifer, do latim lux, e ferre, levar. Estas quatro denominações designam o anjo caído, lançado ao inferno por Deus em castigo da sua desobediência. Aqui fomos. Pois bem, desenvolvimento. A criação, adversários do dogma e as suas provas. Primeiro, adversário, vamos falar de adversários, os inimigos contra o dogma da criação. O dogma da criação tem como os adversários os ateus e os materialistas, já soubemos totalmente. A linha B, os dualistas que pretendem explicar a existência do mal
pela admissão de dois princípios coeternos e independentes, um bom e o outro ruim. Deus e o mundo são adeptos do dualismo, os gnósticos e os maniqueus dos primeiros séculos, os cátaros albigenses do século XII e século XIII, e as religiões na Índia e da Pérsia. A linha C, os panteístas, para quem não há diferença entre Deus e o mundo, ou este é uma emanação daquele. Sim. Certo, nesse parágrafo vai apresentar, né, aqueles que são os adversários daquele que são o dogma da igreja, né? Isto é dogma sobre a criação. E aqui vimos a apresentação de alguns erros que foram condenados, ou heresias que foram condenadas ao longo do século e foram surgindo, né, como obstáculo naquilo que é a apresentação de um dogma, né? Pá, os ateus já conhecemos, né, aqueles que realmente não acreditam em Deus. Então não tem como você acreditar, né, que Deus fez algo se nunca acreditas, né, na origem de todos os seres, né? Se Deus não existe, então não tem como criar os anjos. Materialistas, é, é praticamente ligado aos ateus, mas de uma forma diferente. Eles só querem naquilo que é matéria. Deus, os anjos são puramente espírito. Então, se eles só acreditam naquilo que é material, automaticamente vão descartando a existência dos anjos. Os dualistas, vamos ver, gnósticos, maniqueus. Hum, então, os gnósticos, acho que você vai aprofundar melhor, né, na questão dos gnósticos, mas olhando naqueles que acreditam na existência de um Deus bom e um Deus mau. E isso até me fez lembrar um vídeo que eu estava vendo de alguém que explicava, alguém se perguntava por que que nunca houve assim um documento, uma encíclica que condenasse diretamente a gnose. Ele se perguntava, e ele explicava que porque o princípio da gnose, quer dizer, foi se condenando em vários aspectos. Porque a gnose está espalhada em vários aspectos. Então, em tudo aquilo, quase tudo que a igreja foi condenada, está lá alguma coisa da gnose. Então, não necessariamente houve a necessidade de escrever uma encíclica, né, a explicar ou a condenar sobre a gnose. Este depois vocês vai tocando. Então, e outros também, como os outros erros, os cátaros albigenses, né? Uns que odiavam a matéria, odiavam, né? Tantos outros erros. Ok, mais ou menos isso. Bem, como ia dizer, aqui tem identificação de mundos. O materialista até foi bem. Deixa uma boa observação. Do dualismo e a existência de dois mundos. Isto tem muito peso a quem defende que a gnose entrou com muito peso através dos judeus mesmo, que eles já tinham essa crença. Mesmo entre o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo já condenava, já combatia também a gnose. Em vários aspectos, mas não há tempo para poder tocar nisso aqui. Então, a igreja já condenou a gnose em si, o Santo Irineu, na sua corte aconteceu, Ok. sim, então, isso já no século II, nos anos 100 e tal. Então, quer dizer que a igreja não tem por que debater com coisas que ele já matou. A gnose trouxe muito, mas muitas ramificações, como já disseste. Essas ramificações que fizeram várias heresias. É a debilidade, ou o núcleo da debilidade de vários erros, tanto no panteísmo quanto na gnose. Como é um conhecimento que nos diz que existe dois deuses, um Deus bom que está aprisionado na matéria. Então existe um Deus que criou a matéria, é outro Deus que está dentro da matéria. Então que está fora, é necessário tirar esse Deus que está na matéria para voltar no Deus primário, né? O Deus do início. Essa é a palavra que eu posso emprestar.
a me fugir palavras, tenho que arrumar as palavras. Sério. E não. O Deus do início era tudo, no princípio era tudo igual, né? Então, as partículas dos anteriores acabaram por cair, foram uma identificada mais diferente das outras, que depois foram surgindo a matéria e aprisionou assim umas partículas que é idêntica ao da primeira partícula, que é o próprio Deus. Então, essa é a parte de Deus que está aprisionada no mundo, tá? É que precisa sair para voltar no Deus primitivo, no primeiro Deus. Então, a luta dos gnósticos é também muito pela igualdade das coisas. Eles acreditam que, quando todo mundo se habituar já a igualdade em tudo, na mulher, no homem, assim, esse ideologia de gênero de companhia limitada, essas ramificações que a maçonaria vende. A maçonaria é uma propagadora de grande gnose. Então, vem apresentar essas coisas aqui forçosamente. Já tinha também nos desenhos da Idade Média e também com o Renascimento, como vemos já alguns desenhos, algumas pinturas que temos mesmo dentro da igreja. Já tinha alguns traços, né, traços, né? Já tinha algumas doutrinas secretas aí, entre eles a gnose. Mostrava-se Eva bem andrógina em companhia limitada. Eva bem, bem grossa, bem forte, como se fosse Adão. Diferencia só o cabelo, Adão muito feminino, feminado no desenho e tudo mais. Tudo isso aqui já era crença da gnose. Então quer dizer que o mundo já apresenta isso, que é a imagem do próprio Deus anterior, que é de igualdade. Então tudo tem que ser igual. Tem que ter igualdade das todas as coisas. Até nós chegamos a ser igual com os próprios seres, com os seres materiais. Daí que quem começa no ateísmo também, que tem a tendência com o materialismo, acabam por cair no panteísmo, que é a igualdade mais bruta. A gnose é uma igualdade mais soft, né? Mais pietista, mais, como pode dizer, mais religiosa. É nesse ponto. E os cátaros albigenses na Idade Média é quase a mesma gnose, né? Só com nomes diferentes, porque albigenses foram cátaros e cátaros são cátaros é puros, né? São gnósticos puros que se dá esse nome de pureza. E albigenses porque ele é albi da zona de quê? Da França, onde São Domingos de Gusmão combateu. E onde surgiu também o Rosário, né? Graças a Deus por uma canção bem Uhum. maior. E os maniqueus que, né? Maniqueu de Santo Agostinho também foi um maniqueu, soube muito bem combatê-los. É isso aí. Panteísmo, esse já sabe a minha parte mais grotesca do entendimento. Mas tudo isso aqui tem também um erro de princípio ao contexto dos estudos, ao entendimento do mundo. O mundo em si, ele é visto por nós católicos analogamente, não univocamente nem equivocamente. Os gnósticos, os panteístas, os materialistas olham o mundo como fosse, que entendem o mundo ah, como se fosse unívoco, isso é, o mundo e a matéria têm um só sentido. Já os gnósticos já não, equivocamente. Então vemos que o mundo é distinto, tem uma distinção diferente que precisa ser igualado. É nesse lado, esse ponto que eu queria fazer menção. Certo. Ok. O dogma, as suas provas. Deus criou o mundo, os seres espirituais e os seres materiais. Quanto à sua substância inteira de fé, não temos de dizer que o dogma não contraria de nenhum modo as teorias científicas, segundo as quais a formação do mundo é o resultado de uma evolução contínua. O dogma da criação é baseado nas Sagradas Escrituras, na tradição e na razão. A linha A, a Sagrada Escritura. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É o que se lê no Gênesis. Além deste texto assai sugestivo, há numerosos passos da Bíblia que nos apresentam Deus como sendo criador de tudo quanto existe. Aqui nos livros de Isaías, nos livros de Provérbios, Sabedoria e sobretudo no São Marcos. Quanto à tradição, concordo os padres da Igreja e os escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, admitindo o dogma da criação. A linha A.
A linha B, o dogma enunciado nos dois símbolos dos apóstolos e de Niceia foi definido pelo Quarto Concílio de Latrão contra os abigenses, que já falamos, depois pelo Concílio de Vaticano I, que condenou os erros modernos, sentenciando o anátema contra quem não professar que o mundo, com os seres todos que ele contém, quer espiritual, quer materiais, foram por Deus tirados do nada, quanto à sua substância inteira, ou quem disser que Deus não criou livremente, ou negar que o mundo tenha sido feito para a glória de Deus, seja excomungado. Por razão, não há meios de explicar a existência do mundo fora das três doutrinas seguintes. Dir-se-á com os dualistas Platão e Aristóteles que a matéria é eterna, necessária, independente como Deus, que não passaria de mero organizador. Haveria neste caso dois deuses, isto é, contrária à ideia de ser infinito. A linha B. Ou então, será preciso dizer, com os panteístas, que o mundo é uma emanação da substância divina. Desta hipótese não é mais admissível do que a precedente, porque uma substância finita e imperfeita, como a matéria, não pode sair de uma substância infinita e perfeita, como a substância divina. A linha C. Única hipótese aceitável, portanto, é a criação, afirmando que o mundo foi tirado do nada pela onipotência de Deus. Sim, começando aqui. Yeah. É certo, ele aqui tocou propriamente naqueles três pontos que está relacionado à nossa fé. Ele vai falando sobre, né, a Sagrada Escritura, a tradição e a razão. Na Sagrada Escritura, nós podemos ver aí um ponto onde muitas das vezes ou os gnósticos se apoiam. Na passagem que é apresentada, que diz no princípio, criou Deus o céu e a terra, né? Então se criou aqui com muitos problemas, né? No princípio criou Deus. Então, Deus foi criado. Ou melhor, o princípio criou Deus. Então aí surgiu muitos problemas naquilo que é a compreensão da, da realidade divina, né? Existem dois deuses, um bom e um mau, então tem que se tirar. Temos que livrar aquilo que é o Deus mau. Ok, olhando nisto, vimos que a Sagrada Escritura apresenta diversas formas, né? Mas para isso a pessoa tem que ter fé para crer, né, naquilo que aquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta como verdades, né, divinas. E diversas passagens nos apresentam sobre a criação de Deus, né, ou a criação dos seres criados por Deus. Então, aí tem passagens que a pessoa pode procurar e ver aquilo que vai falando sobre a criação de Deus, ou dos seres criados. Quando a tradição, né, sabendo nós que a Bíblia, a Sagrada Escritura, foi feita, já foi feita para católicos. Então, os católicos conseguem compreender bem aquilo que Deus quer nos transmitir, porque se Deus escreveu ou inspirou certos homens a escrever um livro, também dá a inspiração de entenderem aquilo que é a Sagrada Escritura. E os padres da igreja, né, olhando por essa realidade, compreenderam essa realidade do dogma da criação de Deus, né? A criação dos, antes de se falando de criação de Deus, soa mal. É a criação dos seres feito por Deus. Então, e em diversos concílios, como estamos aqui apresentado o concílio de Nicéia, né? É, falou-se, e onde se condenou aquilo que já se tocou antes, a heresia dos obediência. E foi falando sobre essa realidade da criação dos anjos, dos seres, né? Anjos, seres humanos e os anjos. Então aí vimos, para que ele não dá muitos detalhes, mas podemos se apoiar nisso.
compreendendo que a tradição, a igreja sempre concordou com aquilo que está na Sagrada Escritura, né? Só confirmou por meio de decretos, porque realmente existem homens que tentaram refutar ou tentaram negar a existência da criação divina. A igreja teve que se pronunciar e definir as coisas como elas realmente são. A razão, ela aqui vai dando alguns exemplos daquilo que é que não é racional ou que não é de acordo com a razão, mas depois no final ele apresenta a única hipótese aceitável, né? Que diz que, portanto, é da criação, afirmando que o mundo foi tirado do nada pela onipotência de Deus. Ok, acho que esse ponto aí você vai desenvolver melhor. Certo, como ia dizendo, sim, Platão e o Aristóteles defendia tinham essa tendência dualista. Há quem defende que Platão foi realmente gnóstico. Quando Aristóteles, do que eu saiba, é que ele tinha um Deus genérico que não se implicava com o mundo, né? Mas esse aqui para mim também é novo, de que Aristóteles também tinha uma crença do dualismo. Mas pronto, estamos aqui para aprender. Certo, independentemente de como Deus era meu organizador, está certo, como Deus era meu organizador, não se implicava com as criaturas e tudo mais. Isso aqui do Aristóteles sim, já. Agora do Platão, é que existe uma partícula divina em todos nós, que nos impulsiona, que tem a vida junto com Deus, que nos impulsiona para fazermos, conhecermos o bem, que a razão é uma parte divina, que nos faz nós sabermos das coisas como convém. É a parte mais importante. Claro que a razão é a parte mais nobre. Mas ele não defendia só isso, mas ele colocar em um contexto mais divino, né? É uma coisa assim, não sei bem. Também posso falar com muita propriedade ainda. Não aprofundei. Também aprendi nos vídeos, videoaulas de alguns professores de história de religião e de filosofia. Pois bem, yeah, certo? Ele daqui do dualismo, já sabemos que o do dualismo, nesse aqui da gnose já falaste, e do panteísmo também já tivemos noção disto, sabemos que esse aqui, o problema disto aqui está, como eu disse, está na compreensão da realidade. Então, se nós olharmos o mundo, ele tem uma relação mais com a outra. Só disser qual é a relação que existe, qual análogo, o que tem de análogo entre a criatura, né? Entre a areia e Deus. É que a areia existe, mas não é um ser espiritual. E Deus não tem matéria. Então, uma coisa que tem relação com Deus é em si mesmo a existência. Mas estes Isso, sim. seres, sim, a escala de seres tem coisas que chegam até como fosse uma escada até Deus. Assim como também para podermos fazer uma casa, precisamos de vários elementos que nos dá essa escada de construção final. Deus também deixou assim na criação, para chegar até ele deixou escada de muitas coisas. A diversidade é para isso, para criar uma ordem. Daí que a palavra universo é a diversidade num só. Deus é isso aqui, é um ser que mostra que tem bilhões inacessível das ideias dele. A inteligência dele é inacessível. Então ele fez bilhões de universos e até acabou fazendo Aristóteles pensar que o mundo é infinito. E, isso é infinito por causa disso. Ele afirmando que o mundo é infinito. E por causa disso, por quê? Porque Deus ao criar o mundo deixou todo esse respaldo para admirar a sua grandeza da sua ideia, para ver que é a infinitude dessa ideia mesmo, e da tua eternidade, porque tudo é fruto da sua ideia. Então isso não foi favorecido para ele, porque ele lhe faltou a fé, Aristóteles e Platão, mas a Igreja Santa Tomás de Aquino fez correções que tornou mais acessível. Pois bem, o panteísmo é unívocamente, ele tem uma ideia unívoca das coisas. Então, quando falar a palavra vela, ele pensa que se eu te dizer que a palavra vela não quer dizer que a única vela que existe é a vela que acesa, mas existe também a vela do carro e a vela do barco. Então, ele vai colocar um entendimento do mundo dessas ideias, porque as ideias, as palavras que nós afirmamos, surgem daquilo que abstraímos da natureza, da realidade. Então os panteístas viam isso aqui, veem que tudo é Deus, tudo tem Deus, nós somos Deus. E essa é a dificuldade grande que ele tem, grotesca. Também
por fato de pouco esforço de análise que ele faz. E nós que ainda fazemos um pouquinho de esforço, mas panteísta, quase que não vemos já como é que são as religiões aí orientais. É, são totalmente des, é, atordoados. Então, a única hipótese é a criação, que afirma que o mundo foi tirado do nada pela onipotência de Deus. Então, Deus não pode ser, não pode existir dois deuses, como já falamos. Qual deles seria o maior? Se um for maior, então quer dizer que aquele que é maior é o verdadeiro Deus. Só pode existir um Deus. Olha, o agnose diz que existe dois deuses. Logo, então não pode ter dois deuses, já está errado. O panteísmo diz que a matéria que é Deus. Se a matéria que é Deus, então tudo que existe de espiritual não é contexto real. Logo, existe coisa espiritual. Logo, também o panteísmo está de fora. Só sobra o que a igreja afirma, né? Existe um Deus em três pessoas. Ele é um na natureza, três nas suas ações. Esse nós dizemos, nas suas ações, nas suas ações. Esse que nós afirmamos, né? Pronto, é isso aí. Terceiro ponto, essenciais do dogma. Dos textos do Concílio de Latrão e do Concílio do Vaticano I, pode-se inferir as seguintes conclusões. A linha A. O mundo não é eterno, como pretendem os dualistas e os panteístas. A linha B. O mundo foi criado por Deus só. Deus, para chamar à existência o mundo, não usou intermediário algum. A linha C. Deus era livre de criar, podia não fazer, e o único motivo de que haja levado a essa determinação é a bondade, não a utilidade e muito menos a necessidade. A linha D. O fim primordial da criação é a glória extrínseca do Criador. É para si mesmo que Deus fez todas as obras, diz no livro de Provérbios. Deus, porque. Oi. Provérbios, sim. Deus, Ah, sim. sim, Provérbios 8, 16, 4. Deus, porque é infinito, não pode almejar um fim limitado e imperfeito. Sua bondade é movida. Se a bondade é movida, significa que Que é, inteiramente, infinita. é, Sua bondade é movida livremente pelo bem livremente. infinito, certo? E como não há bem infinito em parte alguma fora dele, vem a ser o próprio Criador o fim da criação. Alvo secundário e indireto da criação é a felicidade dos seres criados. Deus, ao criar por bondade e para repartir seus tesouros, acha a sua glória na ventura dos entes, que são obras dele. A linha E abrange em duas categorias as obras de Deus, criaturas espirituais e criaturas corporal, os anjos e o mundo. Logo, a primeira questão que nos cumpre estudar é a criatura espiritual, que são os anjos. Certo. Acho que vamos falar por aqui. Já acho que vamos ficar por aí e não dá aula continuamos. Ok. eh, Quando os pontos essenciais, né? Penso que está claro, né? Ele vai enumerando os pontos essenciais daquilo que é a realidade do dogma, né? Então, se pegar nos textos do concílio, vimos as seguintes conclusões. A linha mundo não é eterno, como pretendem idealistas e panteístas. Esse aspecto já explicaste, né? O mundo não foi feito infinitamente. Então, como sabemos, os seres criados estão limitados no tempo, né? Tem princípio, tem fim. Então, logo o mundo não poderia ser eterno, sendo criado por Deus. Não poderia estar, né, nessa eternidade. O mundo foi criado por Deus só. Mas para chamar a existência do mundo, não
usou intermediários algum. Ok. Então, como é evidente, é, só existia Deus. Então não podemos pensar, né, que houve outros intermediários, seriam também deuses, então íamos ter muitos deuses. Depois poderíamos estar a se preocupar, a perguntar quem é o maior entre eles, né? Então assim, vamos depois se perguntar para aquele intermediário. Então, fora da realidade pensar que Deus, para criar o mundo ou as criaturas, precisam de um auxílio. Deus é livre de criar, não podia não fazer, e o único motivo que haja levado a essa determinação é a bondade. Então, aqui vimos sobre a bondade de Deus, né? Deus é livre, como sabemos. Então, se Deus é livre de criar, Deus podia nos fazer como não, mas decidiu assim, né, por a bondade, criar o ser humano. Então, isso vai intimamente ligado à linha D, né? Então, se Deus livremente criou, né, os seres, o fim desses seres deve ser dar glória a esse mesmo Criador. Então está intimamente ligado. Fomos feitos para Deus. Né? Fomos feitos para Deus, para Ele mesmo. Então devemos, né, dar glória a esse mesmo Deus, né? Como gratidão, como eh, eh, demonstração de caridade, né? De amor por Deus. Né? Porque Deus livremente nos criou. Essa é a última linha D, né? Depois aqui vai falando sobre outros aspectos. Não, yeah.